Boa noite a todos. Estamos começando mais um grupo de quarta, firme e forte, né? Mais firme do que forte. Estamos cansados, semana foi puxada, mas estamos aqui, né? Para continuar nossa saga, nossa aventura junto ao texto de Lucas. E convido a todos e todas que estão conosco para estarem abrindo em Lucas 1. E vamos começar a adentrar com mais profundidade a questão de Maria. E a gente vai ter um desafio muito rico e muito interessante de pensar um dos pilares mais fortes que, ao mesmo tempo, foi extremamente negligenciado na Igreja Protestante Evangélica, que é Maria. Porque como existe um estudo profundo de Mariologia para a Igreja Católica, a Igreja Protestante ela decide se afastar da figura de Maria, fugir dessa figura de idolatria, e acaba eclipsando um personagem extremamente importante. Não só porque ela é um exemplo, mas também porque ela é mulher e ela vai trazer testemunho de uma feminilidade. Feminilidade essa que está extremamente em voga e que a gente precisa estar se havendo. A gente precisa estar colocando esses pingos nos is. Então eu convido as mulheres do grupo a pensarem comigo sobre Maria, refletir sobre essa feminilidade, e eu vou reler do verso 26 ao 38, só para a gente relembrar o encontro de Maria com Gabriel, e depois passar como Maria ela agiu. Tem algumas coisas que particularmente para mim são muito engraçadas, porque Maria vai encontrar Isabel e fica na casa, né, de Isabel por, tipo, 3 meses, assim, tipo, eu fico imaginando como é que eram os relacionamentos antigamente. Eu vou ali na casa da minha tia e já volto, né, tipo, 3 meses depois a pessoa, né, ela começa a voltar, né, então deve ter chegado em 4 meses depois. Quer dizer, quanto tempo é de um ponto para o outro? Então, tem umas coisas assim que eu acho formidáveis. Mas eu convido vocês para estarem pensando, a gente está orando, colocando a perspectiva junto a Deus, para que a gente possa ter uma luz sobre quem é esse personagem tão fascinante, que é Maria. Então eu vou ler do 26 ao 38 só para relembrar, fazer algumas pequenas demarcações, e com isso a gente vai avançando, ok? Como sempre, quem tiver perguntas, avisa, levanta a mão ou digita aí no YouTube. E mandar um beijo para Carla e para Márcia, que estão nos acompanhando, né, no YouTube, e que já se pronunciaram, né? Então fica aí um beijo. Então vamos lá. Verso 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas, ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e será filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus.
Também Isabel, tua parente, espera um filho sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo deixou e partiu. Então a gente, só para estar fazendo esse retorno rapidamente a Maria, Maria age de uma maneira completamente distinta e completamente única comparado a Zacarias. Enquanto Zacarias tem medo diante do anjo, Maria fica tentando entender. Os dois têm dúvidas, só que um deles tem dúvida diante da palavra, enquanto o outro, no caso Maria, ela tem uma dúvida no sentido dela e não do outro. Zacarias duvida do anjo. Maria duvida de si mesmo quando diz: puxa, mas eu nunca tive intimidade com um homem, então, né? Como é que eu vou poder estar grávida se eu nunca tive uma relação sexual? Então Maria está olhando para ela, enquanto Zacarias está olhando para o anjo. Zacarias está duvidando do anjo. Maria está duvidando de si mesmo. E isso já mostra uma distinção muito profunda entre os dois. Tanto é que, quando a gente comparar o cântico de Maria com o cântico de Zacarias, a gente vai ver claramente uma distinção muito profunda entre os dois. Não sei quem chegou nessa parte do cântico de Maria e do cântico de Zacarias. É muito interessante, porque Zacarias ele fica numa interpretação extremamente teológica. A visão de Zacarias é Velho Testamento. E Maria é Novo Testamento no sentido de relacionamento. E praticamente quase todos os primeiros versículos de Maria, ela está falando dela. A minha alma engrandece, Senhor, o meu espírito exulta, porque considerou humilde a sua serva, as gerações me chamarão. E aí vai continuando, no caso. Grandes coisas para mim. Então Maria tem um olhar para si, enquanto Zacarias tem um olhar para o outro. E isso também já denota muita maturidade, mesmo Zacarias sendo idoso e Maria sendo uma jovenzinha. Então, quando o anjo aparece, ele aparece para uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José. E esse cara, ele era descendente de Davi. E isso tem uma importância no sentido da profecia, porque o Messias viria da família de Davi. Ele teria essa constituição real. O anjo veio e diz: alegra-te, o Senhor está contigo. Olha que interessante, né? A gente relembrar a primeira frase do anjo. Alegra-te, porque o Senhor está contigo. O que que o anjo faz com Zacarias? Ele não fala nada. Ele parte direto para a mensagem. Não temas. Esse é o ponto primordial para se entender Maria. O Senhor estava com Maria. E aí, essa é a primeira grande pergunta que a gente tem que se fazer. O Senhor é com você? Como tem sido essa relação? Vocês têm tido uma intimidade profunda com Deus? Ao ponto do anjo chegar e falar: o Senhor está contigo? Ou o anjo simplesmente vai chegar e não vai falar nada? E é interessante porque ele fala: alegra-te, porque o Senhor está contigo. E ele continua: você encontrou graça diante de Deus. Por que graça?
Hein, Cris? Por que será que é graça? Não estava procurando nenhum tipo de... não sei, eu acho que talvez o relacionamento dela com Deus não fosse tanto de troca quanto, vamos dizer assim, Zacarias, que fazia parte do sacerdócio, né? E onde você segue geralmente um protocolo para estar puro, limpo diante de Deus, né? Antes. Então tem mais essa noção de estar puro, né? De fazer para merecer, no sentido. Mas Maria não precisava fazer nada disso, né? Não tinha essa necessidade. Eu acho que Maria começa com um ponto extremamente importante, é o fato de quem Maria é, no sentido de poder. Maria era mulher, era virgem, significava que ela ainda tinha uma conexão extremamente profunda com a família dela e não com José. Muita gente fala de que é uma pessoa bem nova. Tem gente que diz que ela pode ter 16, 14, 20, mas te garanto que 40 não é. Te garanto que 30 ela não tem. Só que qual é a diferença? Ela estava com Deus. E esse é o primeiro ponto. Deus, ele vai olhar e vai dizer: eu encontro graça na vida de vocês porque vocês estão com Deus. E esse é o primeiro grande ponto. É estar com Deus, é estar com o Espírito Santo, é realmente querer estar com Deus, mesmo que você não saiba o caminho. É muitas vezes você ser ousado e falar com Deus. Eu imagino Maria conversando com Deus, assim, como um amigo, o tempo todo, com uma intimidade profunda. Talvez alguém que cresceu mais sozinha, sem tanto intimidade da família, mas que tinha uma relação muito profunda com Deus. Diga, Cris. Bom, não só... Talvez não seja por isso, né? Mas na tradição católica tem várias histórias sobre a santidade de Maria nesse sentido, né? De querer estar com Deus, que ela passou um tempo no templo, né? E tudo. Mas talvez isso também tire um pouquinho da simplicidade, né? Que talvez Lucas esteja expressando aqui, né? Que ela não é conectada com o templo, nem com nada litúrgico, né? No texto do Novo Testamento. Enquanto a tradição, apesar de querer enfatizar esse lado devoto, né, de Maria, eu acho que tira um pouco, assim, da simplicidade, né? Com certeza. E lembrando as palavras de Paulo, Deus escolhe o que é fraco para envergonhar o forte. Ele escolhe uma senhora de 89 anos estéril para engravidar e vir João Batista. Escolhe uma jovenzinha que não sabia nada da vida para carregar um Messias e Salvador do universo. Duas pessoas completamente frágeis. E isso é extremamente importante para que a gente entenda. Deus não tem um interesse tão profundo em que a gente seja forte. A força que Deus quer que a gente tenha é para que a nossa vida tenha qualidade. Não que isso vai melhorar o nosso relacionamento com Deus. Tanto é que Zacarias é um cara muito forte, mas é o cara que primeiro tropeça no relacionamento com Deus. E quem aqui sabe o que é servir a Deus, sabe o quanto isso pode sobrescrever a amizade com Deus. Não é?
Só que Maria tinha um relacionamento profundo com Deus, e ela queria agradar a Deus, ela queria viver junto com Deus. Mas ela sabia que era ela. E aí o anjo anuncia e diz todas as qualidades sobre Cristo, né? Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Ele reinará eternamente sobre a sua descendência, a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Imagina uma criança ouvir isso. O desafio que é. E o anjo continua. Isabel, sua parente, vai ter um filho depois de 89 anos. Porque para Deus nada é impossível. Então, sabe, a escolha de Maria tem que estar no campo da impossibilidade. E o que muitas vezes a Igreja Católica faz é criar as possibilidades para Maria se sobressair. Quando aqui a gente está vendo claramente que a escolha de Deus está no campo da impossibilidade. Quase como se, em termos de talento, ela fosse a última da fila. Da mesma maneira, uma senhora de 89 anos, estéril. Não parece a primeira pessoa da fila também. E Deus escolhe essas pessoas para que ninguém venha se orgulhar diante de Deus pelo que fez. Isso é interessante. E aí Maria diz o quê? Aqui está a sua serva. Cumpre em mim a tua palavra. Eu acho isso muito interessante porque muita gente fala sobre falar com Deus e pedir coisas a Deus. E quando Deus traz uma proposta que não parece tão interessante? Como é que a gente reage? Não? O verso 35, quando diz que a sombra do Senhor repousará sobre Maria e devido a isso ela terá um filho, já muda muitas interpretações para mim no sentido católico. Como se Maria já fosse santa e pelo fato dela ser santa ela poderia gerar o Jesus como um santo. Que não faz sentido, porque se Maria fosse santa, alguém teria que ter gerado Maria santa, então isso seria a mãe de Maria, então isso seria eternamente até Adão. Então, como pensar isso? Alguém tem um palpite? Em relação à santidade de Maria? Sobre o que a gente tem comentado sobre Maria, sobre a gravidez, sobre o fato de que, quando fala que a sombra de Deus vai recobrir ela e ela vai engravidar, isso já mostra muita coisa. Deus foi lá e fez. Então não tem essa história de que a mãe de Maria tinha uma bênção para que Maria viesse sem pecado e com isso pudesse gerar Jesus sem pecado. Aqui claramente ocorre uma ação onde Deus vai lá e se coloca sobre Maria e faz a coisa acontecer. A Carla mandou digitar aqui. Isso que você falou é muito interessante. Numa pregação do Diego Mine, não sei quem é, ele fala que às vezes Deus não nos deu certas bênçãos, ainda que a gente não confunda o que foi nossa força, o que veio de Deus. Sabe, como saber que uma coisa vem de Deus?
Como saber que a coisa vem de Deus? Pode falar. Eu acho que há maneiras diferentes, né, de receber coisas de Deus. Uma das maneiras é no campo do impossível, vamos dizer assim, né? Coisas tipo, uau, você está orando por algo e acontece realmente um milagre. Sabe? Nem sempre, não é só assim que Deus nos presenteia com coisas, né? Eu acho que até no quesito do esforço, né? Isso pode ser uma graça de Deus, né? A gente ter forças para continuar, ter sabedoria para, sei lá, fazer um teste, algo assim. E acho que a gente sabe que isso vem de Deus quando o relacionamento está ali, né? Você está em constante comunicação com Deus sobre isso, né? No estudo. Comigo aconteceu já algumas vezes, sabe? Tipo, não tenho força, tipo, vamos embora. E eu vi essa força como vindo de Deus, né? Uhum. Eu resumiria numa palavra no sentido de que é intimidade. Não existe truques, métodos e normas para você poder dizer que é Deus que está falando. É diferente. Então, quanto maior intimidade você tem com o divino, mais você reconhece o que é do divino e o que é do humano. E acho muito interessante pensar sobre isso. Então, essa relação que Maria tem, já passo a palavra, Cris, com Deus é extremamente íntima. E isso faz com que ela saiba dizer quem é que está falando. E sabe, Carla, eu não quero que você tropece no sentido de dar palavras-chave, rótulos e caricaturas sobre como Deus responde. Porque Deus responde personalizado para cada indivíduo. E muitas vezes as pessoas ficam usando respostas muito semelhantes ao que Deus fala, quando na realidade Deus não fala nada. Diga, Cris. É interessante você falar isso porque o meu chefe, ele tem me perguntado bastante coisa, assim, sabe, sobre minha fé e tudo. E ontem ele me perguntou assim, como é que você sabe? Como é que você sabe que é Deus e que não é você? Né? E a única maneira que eu consegui responder, assim, eu passei muito tempo em oração, né? Tipo, para poder, para saber que não vem de mim coisas, né? O que eu ouço de Deus não vem de mim, é claramente, não é uma voz audível, não é uma voz, mas tem uma qualidade diferente, né? O que vem de Deus. E claro, corrobora com o que está na Bíblia e tudo, mas vai além, né? Então, isso e uma outra amiga minha, tipo, ontem, falando sobre isso, eu acho interessante a gente estar falando sobre isso agora também. Tipo, como saber, né? Sim. Para mim, a grande resposta é a intimidade. A intimidade. E a intimidade, ela vem de você buscar e você conhecer. E com isso, você ter as suas respostas personalizadas do jeito que você precisa ouvir. E não essas babaquices de sim, não, espere, ou que Deus vai usar uma mentalidade, sabe, repetitiva. Deus é um cara super criativo, ele não gosta de ficar repetindo. É criar intimidade. Então, o rapaz pergunta para Cris, como é que se sabe que é Deus falando? Você pode brincar? Como é que você sabe que sou eu que estou falando?
Porque existe uma certa intimidade. Só que a intimidade com Deus tem caminhos pré-estabelecidos, não é qualquer um que leva. Mas, se você quiser, é possível. É extremamente possível conhecer a Deus. Porque sabe, Cris, eu diria assim, não ofereça lógicas e razões, ofereça respostas. Ofereça convite. Faz muito mais sentido do que você tentar explicar. Como é que você ouve Deus? Vou te ensinar. Você quer aprender? Então vem cá, a gente ora junto e pede para que a presença de Deus se manifeste. Você vê como a coisa muda, né? Não fique na solução, fique na demonstração. Então, se a gente colocar aqui, tanto Isabel quanto Maria eram aqueles personagens mais execráveis, que mais poderiam ser abandonados, e foi esses que Deus escolheu para fazer uma bênção gigantesca. Um para ser a mãe de João Batista e outro para ser a mãe de Jesus. Então calcula como é que era essa família, né? Como seria o Natal de Jesus pequenininho com o pequeno João Batista? Não, teria Natal, né? Mas imagine uma festa, como seria ter essas figuras? E qual é a resposta que Maria dá para Deus no verso 38? Não basta conhecer a Deus, não basta ser amigo de Deus, não basta ter intimidade com Deus. É preciso saber que nós também somos servos de Deus. E, ironicamente, é o que a gente mais esquece, não é mesmo? As pessoas falam muito, não, porque eu sou amigo de Deus, não, porque eu conheço a Deus. Sim. Só que você também tem que lembrar que você serve a Deus. O teu trabalho é uma forma de servir a Deus, os teus estudos é uma forma de servir a Deus. E isso faz toda a diferença. Estão acompanhando? E aí, no verso 39 até o 45, Maria visita Isabel. Então, vamos lá? Onde é que está o meu? Naqueles dias, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E, entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria e a criancinha saltou do seu ventre, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que me acontece isso? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que eu ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurado as que creu, que se cumpriram as coisas que lhe foram faladas por parte do Senhor. Então, nesse ponto, Maria vai encontrar Isabel. E ela vai e ela fica um bom tempo lá. 3 meses. Mas é muito interessante como Maria é tratada. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Pesado, não? Imagina você ser considerado dessa maneira. Como se comportar diante disso tudo, não é mesmo?
relação de Maria e de Isabel se diferencia porque elas têm uma intimidade. Elas se conhecem, elas são pessoas que se amam. São pessoas que realmente querem o melhor uma para outra. Dá para pensar isso como família, dá para pensar isso pelo modo que elas têm intimidade, dá para pensar isso porque Maria fica 3 meses na casa de Isabel. Imagina você viajar e ficar 3 meses na casa de um amigo. Haja amizade, hein? Quando Maria, verso 41, ouviu o cumprimento, no caso, quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Israel ficou cheia do Espírito Santo. O que ele está querendo dizer com isso? Bom, Deus, né, claramente estava com Maria, né? Sim. Então, Tô te ouvindo. Eu acho que Lucas está enfatizando essa conexão, né, entre João Batista e Cristo, né? E também o fato dos dois bebês terem sido, tipo... Mas é interessante que um bebê foi pedido a Deus, né? E o outro não foi pedido a Deus. Não temos essa informação. A gente não sabe se Maria queria ter um filho. Bom, ela provavelmente não queria ter um filho antes de casar. Isso então, sim. na hora que ela teve, não foi bem, né? E tanto, assim, e pela narrativa, né? Vamos dizer assim, Zacarias, ele não está no tempo pedindo um filho, mas é algo que claramente quer dizer que ele e a esposa dele estavam pedindo há um tempo, né? Há bastante tempo, vamos dizer assim. E Maria, em contraste, é super nova, né? Então, tipo, eu não sei qual né, o significado disso, mas é interessante perceber. Eu acho que Zacarias queria ter um filho e eu acredito que Maria queria servir a Deus. Ela queria ter uma posição a qual ela poderia dar algo a Cristo. No caso, dar algo a Deus. E nessa graça, dessa busca, ela é considerada a mulher que vai ser a mãe de Jesus. Então, para mim, os dois eles recebem o que queriam. Mas receber o que a gente quer não necessariamente significa fazer a coisa dar certo. Zacarias recebeu o que queria e ficou sem falar por um bom tempo. Então, como lidar com a vida? E aí, fazendo um parênteses para falar um pouco sobre vida, eu acho muito interessante como os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas falam muito mais forte do que de fato o problema que está acontecendo diante de nós. Então a gente prefere se sentir emocionalmente seguros, mas logicamente inseguro. Então a pessoa repete o caminho dela, ela refaz a coisa. Porque ela prefere estar bem emocionalmente, mesmo não sabendo o que está fazendo da vida dela. E se eu for perguntar, por exemplo, para a Dani, que estuda psicanálise, o quanto isso é dito na teoria, né, Dani? Eu acho que a Dani está cansada e não vai falar hoje. Dani, se você está cansada, avisa, tá? Porque eu tô cansado. Eu tô falando sério, eu tô cansado, eu tô cogitando fazer, inclusive, menos tempo hoje, porque eu realmente estou cansado e amanhã eu levanto cedo. Então fica na paz, pode falar, Mauro, ó. Cansado. Um pouco
não cansar o computador para poder ligar ali o gabinete igual. Você tem um controle remoto aí de laranja do seu lado? Mas não é. Não tem controle. Você pode pedir, Gabi, por favor, você pode ali tirar, né? Ela vai fazer com todo amor e carinho, e ela tá sorrindo, inclusive. Mas e aí, Dani, quer falar? Já no negócio que... agora desculpa o telefone. Emocionalmente, as pessoas querem estar seguras, mas logicamente elas não estão seguras, elas não sabem o que elas estão fazendo. Na verdade, a maioria das pessoas, elas se agarram no emocional, né? Sim. Elas enfatizam o emocional. E é o que a gente tem de mais desestruturado, acho. Sim. Ele só ao nosso redor mesmo, né? Sim, e se você pensa, por exemplo, Zacarias, né? Também tem muita coisa a falar. Mas eu vou passar primeiro a palavra para Camila. Depois eu falo um pouco. Vocês diriam, assim, que o fato da Maria ser mais nova, a leveza, não sei, de encarar a vida, de ter mais sonhos ou alguma coisa assim, poderia ter influenciado isso? Ela ter essa maturidade espiritual, mas ao mesmo tempo tá naquela transição da inocência e tudo. Ela não chegou a ter tanta idade para ver tanta coisa difícil da vida, eu não sei, nesse sentido, assim. O emocional dela pode ter sido um pouco mais fácil de levar, talvez, por uma visão não tão... Eu acho que experiência, talvez. Eu acho que se a gente vai por esse caminho, a gente vai colocar a Maria numa posição muito de ingenuidade. Dela meio que não saber onde ela está se enfiando. Então, na realidade, ela sabe muito bem o que está acontecendo. Eu acho que o fato dela ser mais nova torna ela uma pessoa mais idealista. Alguém que olha para o futuro e pensa, puxa, eu posso fazer mais. Enquanto Zacarias e Isabel estão lá, a gente não tem mais o que fazer. Só que Deus, ele consegue quebrar a gente tanto num quanto no outro, né? A mulher cheia de sonhos recebe Jesus. E a pessoa sem sonho, que havia colocado toda a angústia em Deus, recebe. Então a pessoa que está com os dias contados recebe um filho. E aquela que tem toda uma vida recebe Cristo. Então, imagina vocês como mulher ser mãe de Jesus Cristo. Pensa por um minuto, a Dani, que poderia ajudar a gente mais nesse sentido, mas como mãe, como seria ser mãe? Imagina o anjo Gabriel vem e fala assim, você foi escolhida para ser a mãe do Senhor dos Exércitos. Ele vai ser grande e se chará filho do Altíssimo, e o Senhor dará o trono de Davi. Como vocês, como mãe, iriam sentir? Quer dizer, o tamanho da responsabilidade que é dada para Maria. Enquanto Isabel, que teria como dar conta disso, ela recebe uma graça. Então, essa é a ironia da vida da fé. A gente não sabe como a coisa se conduz, mas uma coisa é certa: Deus conhece o coração de cada uma delas. E aí, naquele momento, ela sabia que Isabel estava grávida. E ela decide ir até Isabel para conversar. Para tentar entender o que estava acontecendo. Então, naquele dia, verso 39, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Ela foi até Zacarias, ela foi até onde estava Isabel. Para conversar e falar, olha,
estão dando isso aqui para mim, e o anjo falou que também deu uma bênção para você. Então, como é pensar na coisa como unidade? E isso é muito interessante, porque quando Isabel ouve e vê Maria, a criança salta e enche ela de Espírito Santo. Tanto é que ela exalta quem Deus é. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Ou, né, o famoso bendito é o fruto do vosso ventre, como você faz na Igreja Católica. Então, o que Isabel está falando sobre Maria? Alguém? Ela honra a Deus, ela glorifica a Deus, falando sobre como Maria foi escolhida. Ela reconhece. Espera aí. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto que você carrega, o fruto do seu ventre. E que desafio! Bendita sejas tu, e bendito é o fruto. Quer dizer, vamos abençoar esses dois seres. E isso é um exercício muito forte que se faz com a palavra. De você ir construindo aquilo que você quer realmente quiser. É claro que se a coisa fosse simples, eu não teria trabalho. Então, a criancinha dá saltos. Saltos. O que será que isso quer dizer, não é? Mas antes... Fala, Cris. Na verdade, eu acho bem bonita essa imagem das duas mulheres, né, compartilhando essa bênção, porque Isabel, ela toma uma posição meio parecida com a de Maria quando é anunciado o nascimento de Jesus, né? Na verdade, Maria não fala assim, nossa, por que eu sou tão favorecida por Deus, né? Mas o anjo declara ela favorecida por Deus. E Elizabeth, tipo, se pergunta por que ela é tão favorecida, né, por Deus, por receber a visita da mãe do Messias, vamos dizer assim, né? Mas eu acho interessante como o papel da mulher é colocado, né, na narrativa. Que ela também... Um café, não sabe fazer nada. E aí? O quão ruim é você não saber fazer nada? É muito ruim. Os bebês, eles pulam de júbilo, pulam de alegria. Eles se mexem na barriga das duas mães. Nunca ficou claro o que é isso que aconteceu. Tá falando de fato que foi empurrada para o lado? Ou foi simplesmente algo de diferente? Eu acho muito interessante pensar, bem-aventurada a que creu, que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Então, a crença de Maria está relacionada ao quanto ela conhece a Deus.
o que faz com que o 45 não seja um tropeço, mas seja uma afirmativa. Eu imagino Maria tentando entender o que estava acontecendo. Porque muita gente pensa, nossa, como será que Maria deu educação para Cristo? O que será que ele estudou? O que será que ele fazia? Só que repare quanto o relacionamento e a intimidade com o mundo espiritual é o que faz a diferença aqui. Porque quando fala sobre... Cadê a parte aqui? Essa parte em que Maria visita Isabel, esses acontecimentos. A criança salta. É um pouco mais pra frente que tem o Zacarias voltando a falar. O ponto para mim que me faz pensar é como é esse encontro entre Cristo e João Batista, sabe? A gente olha para a parte emocional, mas como seria ir além? Isso para mim só me gera perguntas dentro da minha cabeça. Pensar no caso, Maria nessa situação, Maria tentando entender, Maria tentando conjecturar, Maria tentando conversar. E mantendo esse segredo. Da mesma maneira que, no caso, Isabel também fez. Mas, se a gente for ver, o verso 43, você tem uma expressão profética. Porque, como o próprio Deus diz, se dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali também estarei. Isso significa que Deus está aqui. Deus está entre nós. E a gente salta de alegria. Porque Deus está presente. É engraçado, toda vez que a gente for encontrar relato de um anjo, a gente vai perceber como que o anjo é. E como essa necessidade de glorificar Deus presentifica no anjo. Mas, como eu estava comentando aqui, essa figura que não tem imagem é quase como um deus grego. Não no sentido da conotação sexual, mas naquilo que é um ser que pode fazer tudo. Essa conexão entre saltos é muito forte. Imagina o tamanho da alegria que essa criança deve estar sentindo porque está diante de um terceiro. Interessante, né? Porque logo que eu vi o teu cumprimento, a criança saltou de alegria dentro de mim. Como que a gente faz para manter o espírito? Não focando apenas nas coisas emocionais, mas também focando na parte racional. Tá entendendo? Cris? Pra falar a verdade, não muito. Você tá falando do como manter isso, porque para mim é uma reação bem incontrolável, né? Vamos dizer assim. E Lucas usa a expressão Espírito Santo, claro, é a presença de Deus e tudo.
Mas eu não sei se Isabel estava nutrindo isso de uma maneira tipo, ela queria nutrir essa presença de Deus. Eu só não entendi muito bem qual é a conexão entre entre a gente estar na presença de Deus e João Batista reagindo da maneira que ele reagiu ao som da voz de Maria, por exemplo. João Batista, ele exalta, ele se alegra, ele pula pela presença de Cristo. Porque quem tem intimidade com o Espírito Santo, quem tem intimidade com Deus, quando Deus se presentifica, você se alegra. E isso gera uma estranheza tanto na Isabel quanto Maria, e é relatado para nós isso, sobre a intimidade que havia se constituído, porque os dois eram cheios do Espírito Santo enquanto nem tinham nascido. E no caso do João Batista, está tão cheio do Espírito Santo que ele quase prega dentro da barriga da mãe, porque chega uma hora que a mãe profetiza. Porque quando ela diz bendita é tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, é uma forma de profecia. E ela está colocando de maneira muito clara, essa criança saltou e bem-aventurada que creu. Ela creu. Ela não apenas tinha intimidade, mas ela creu. Então, Maria, ela sabia o que tinha que fazer. Maria era, logicamente, muito bem preparada, porque ela tinha muita intimidade. Só que quando veio o anjo, ela ficou com medo. Entende? Agora, se vai pegar Zacarias, ele meio que estava interessado o quê? Em se sentir emocionalmente seguro. Então, o que acontece? Eles tiram uma sorte para ver quem vai entrar no templo. Mas quando um anjo aparece e fala que uma mulher estéril vai ter um filho, a primeira reação de Zacarias é duvidar. Sendo que ele encontrou um anjo dentro do templo. Não foi no meio do mato. Então, Zacarias, ele emocionalmente quer ser forte, mas ele não sabe o que fazer quando a situação se presentificou. Maria não é emocionalmente forte, mas ela sabia o que tinha que ser feito. Eu sou uma serva. E eu amo a Deus, quero estar perto de Deus. É isso, isso é Maria. Complexidade baixa. E bem-aventurada ela se torna. E ela recebe uma das bênçãos mais riquíssimas e mais assustadora que a gente pode ver em todo o texto bíblico, que é ser mãe de Jesus. E Isabel está ali para ensinar muita coisa para Maria, porque elas ficam 3 meses juntos. Então, o que será que essas duas conversaram? Fala, Cris. É interessante que não tem a parte de José, né? A parte do sonho, E até, assim, eu tentei descobrir o que significa para uma mulher, naquela época, por exemplo, ficar 3 meses com uma parente, né? Estando noiva e tudo mais. Mas a gente não tem muita informação sobre os costumes daquela época, se isso era normal, se não era normal, né? Porque tipo, ela saiu, tecnicamente ela ainda fazia parte da casa do pai dela, né, Maria, mas, tipo, era normal passar 3 meses com uma parente, por exemplo, ou será que isso é consequência, e sem contar que, tipo, ela recebe a notícia logo depois, ela vai pra Isabel logo depois que recebe a notícia, né, então, tipo,
Não dá. Tipo, eu tava o quê? Na primeira semana de gravidez. Talvez sejam detalhes técnicos, mas eu acho interessante pensar por que Lucas adicionou certos detalhes, né? Sim. Se ela precisou ficar longe por causa de José, né? Talvez, ou vou ficar longe da minha vila, né? Para não criar, sei lá, rumores, sei lá, não sei. Olha, quando eu penso em Maria, eu penso em... Eu vou falar com alguém que o anjo citou. Eu vou falar com alguém que tem 89 anos e o anjo falou que ia ficar grávida. Então, pô, isso já é um evento por si só. E aí a pessoa chega e ainda vê a coisa que o anjo falou que ia acontecer. Como seria essa reação, né? Nossa, diante de tudo isso. Mas o ponto que para mim é mais bonito aqui é conhecer um pouco mais de Maria. E que ela quis ficar com Isabel, para mim, porque ela estava vendo o tamanho da coisa que caiu no colo dela. Sendo que ela não era casada, ela era noiva. Então, ela ainda tinha um papel diante da família dela e não da nova família dela. E ela decidiu ficar um tempo com Isabel. E a família não foi contra. Não, vai lá, é tua família. É sangue do teu sangue, carne da tua carne. Vai lá que as coisas se organizam. Estão entendendo? Ela queria ter intimidade. Perceba o quanta coisa é de intimidade e o quanto é a coisa do nível da pessoalidade. Maria é muito humana. Maria é muito relacional. Diga, Camila. Passar para Camila e depois para Dani. Isso que você falou de ela ter que buscar alguém que o anjo citou, e de ter buscado alguém para se relacionar e tudo, ela foi buscar alguém que estava passando por alguma coisa parecida com ela. Também. Ela foi conversar talvez com a mãe, eu não sei, sobre o que estava acontecendo. Bom, ela deve ter conversado, mas foi passar todo esse tempo conversando com alguém que também estava passando por um milagre. E alguém provavelmente de confiança, acaba sendo mais fácil de falar com alguém que está passando pela mesma coisa ou por alguma coisa parecida do que com alguém que não entende. Uhum. Sim. Mas, novamente, eu coloco esse ponto. Ela foi buscar intimidade. Ela foi buscar relacionamento. Diga, Dani. Na verdade, eu olho para isso, porque, assim, querendo ou não, a notícia da gravidez para Maria deve ter gerado um susto nela, inicialmente, porque não era algo esperado por ela, né? E quando o anjo falou para ela que uma pessoa tão próxima dela estava passando por uma gestação, eu acredito que ela foi buscar até acolhimento, porque é uma fase sensível da mulher. E ela precisa desse acolhimento num lugar de aconchego mesmo, num lugar onde ela se sinta confortável e provavelmente entender um pouco melhor o que estava acontecendo, porque era alguém que teve uma postura muito semelhante diante do que aconteceu. Porque as duas viveram um milagre e as duas se posicionaram de forma a receber isso de bom grado, sem questionar, sem se opor, sem nada disso. Então, eu acredito muito nesse posicionamento, assim, de buscar o aconchego, buscar o conforto. Enfim, quando você recebe alguma coisa de Deus, você quer falar com quem? Com alguém que acredita em Deus. Você não vai contar uma coisa inesperada para alguém que não acredita na mesma coisa que você, ou que não vive da mesma forma que você. Sim. Eu imagino dessa forma. Sim, e eu acho que também está certo. Mas, acima de tudo, Maria se interessa em se relacionar com as pessoas.
E isso é uma coisa que ela pode ensinar a nós. É se endereçar a realmente conhecer. Porque quem conhece tem um caminho aberto para o amor, para a competência, e é isso que faz a gente estar frente à ansiedade e seguir a vida. Então vamos ver o Cântico de Maria, só para vocês verem o quão interessante é. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Porque deu atenção à humilde da sua serva. Estou falando dela de novo. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Porque o Poderoso fez grandes coisas para mim. E o seu nome é santo. Então não basta ter apenas uma teologia, tem que ter intimidade. E isso eu acho muito... Vamos voltar a devoção e depois eu vou ter que juntar. Bem, eu vou voltar aqui desde o Cântico de Maria. Então, como? Tá bom? Então, Maria vai visitar Isabel. Isabel recebe Maria, e não apenas dá intimidade para Maria, mas vai instruir Maria, porque ela é muito mais velha, é muito mais preparada. E isso é muito interessante, o quanto Maria, ela centraliza nas relações, e não tanto nessa posição teológica como Zacarias. Tanto é que se você compara o Cântico de Maria com o Cântico de Zacarias, Maria é muito de intimidade, enquanto Zacarias é muito da profecia e da teologia. Isso, para mim, é muito interessante, porque quando a gente pega assim, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. E a partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas para mim. O seu nome é santo. Percebe que ela está falando sobre quanto ela está se sentindo agraciada, e o quanto isso transformou ela completamente. E ela fala, meu Deus, as pessoas vão dizer que eu sou uma pessoa extremamente bem-aventurada. Mal ela sabia o que esperava para ela, né? Deus fez coisas inacreditáveis para ela. E ela reconhece o quanto Deus era santo, o quanto Deus era separado. E aí, ó, o bonito. A sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que os temem. Percebe que está falando de uma relação e que o foco aqui é emocional no sentido que a misericórdia dele é a força. E que essa misericórdia, ela passa de geração em geração sobre o que os temem. E ela temia. Manifestou o poder com o seu braço. Por que está falando com o seu braço? Manifestou poder com o seu braço. Né, Cris? Vamos dar uma conversa. Eu acho que
esse poema de Maria me traz bastante referências a outras músicas, né? E outros poemas cantados principalmente por mulheres, né? Então, essa posição do reprimido, da pessoa que não é vista com favor nos olhos dos homens, mas que por Deus é considerada favorecida, a gente vê na música de Ana, por exemplo, né? E essa parte do braço, eu acho que tem a ver, é uma referência à redenção, né? De Israel também na música de Miriam, né? Porque eu digo isso porque o braço de Deus, ele aparece muitas vezes nos salmos, né? Como esse sinal de redenção, sinal de Deus interagindo da intervenção de Deus, né? Para que as promessas dele sejam cumpridas. Sim. Para mim, o ponto que eu quero manifestar, e eu agradeço a Cris ter colocado isso, é que Maria soa muito real. Ela fala de intimidade, mas ela fala de coisas muito concretas. Então, quando ela manifestou poder com o seu braço, é no sentido de que ela via a manufatura de Deus. Ela via a coisa acontecer. E isso é uma das coisas mais interessantes quando a gente se torna cristão. Quando a gente se torna maduro, a gente entende a vida como é, a gente ainda vai ter o sentimento que vai subir e vai descer. A gente vai ter momentos de tristeza e alegria. A gente vai ter momentos de muita alegria e de muita tristeza. Só que a nossa vida também é uma onda. Sobe, desce, sobe, desce. Mas Deus atua com a mão, ele faz, ele ocorre. Então não é apenas a ideia de estar em alta ou estar embaixo. É saber que Deus está ali. E é interessante porque ela continua. Dispersou os que eram arrogantes no pensamento do coração. Não dá para fugir quando se é arrogante. E aí fala, derrubou tronos, no caso, elevou multidões. E continua. Assamentos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, o seu servo, lembrando-se da sua misericórdia. Então, assim, Maria honra a tradição. Mas a honra da tradição para ela é muito mais para os homens do que para Deus. E isso é muito interessante de perceber. Porque ela coloca aqui, no caso, para que Abraão, sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria ficou com Isabel por 3 meses. É sempre a intimidade. Para mim, esse é o ponto mais interessante do texto, no sentido de é uma intimidade, mas não uma intimidade qualquer, é a intimidade de alguém que sabe o que está acontecendo. E aí não tem problema em estar emocionalmente frágil, porque quando você vai numa montanha russa, você está com o seu coração frágil. Mas, logicamente, você sabe que as coisas vão funcionar. E que tem uma segurança muito grande ali. E você vai e faz. Então, assim, emocionalmente abalados não é o problema. O problema é tomar atos idiotas. Fazer aquilo que não deve. E se tem um ambiente onde você pode reconhecer isso, é como homens conhecem mulheres. E vão jogar o jogo da sedução. Não sabe o que está fazendo. E aí acaba passando meio problemas.
Maria era uma pessoa especial. E ela queria ir além. Mas ela queria ajudar os famintos, os pobres, os humildes, as viúvas, as pessoas que realmente precisavam dela. Então, novamente, a gente percebe o quanto ela centraliza nela, nos sentimentos dela, nas vontades dela, e quanto isso guia ela. Só que, se a gente passa, dá um salto, lá para Zacarias, ele diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo, e nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência do seu servo Davi, assim como anunciado por meio dos seus santos profetas desde tempos antigos. E aí ele vai começando a descrever toda essa relação. Para nos livrar dos nossos inimigos, essa ideia do inimigo é muito forte no judaísmo. E da mão de todos os que nos odeiam, novamente forte no judaísmo. Para ser misericordioso com nossos pais, também um problema. Lembrando-se da sua santa aliança e do julgamento que fez Abraão, nosso Deus. E aí ele continua. Quer que eu continue? Então ele vai falar sobre aquilo da santidade, da salvação, aquilo que concede. Só que Zacarias é muito teólogo. Ele é muito teólogo, ele está falando aqui, sabe, para ser misericordioso com nossos pais. Com os nossos pais. Só que se a gente for lendo aos pouquinhos aqui, por mais que ele fale isso, ele está voltando sempre para os profetas, para Davi, para o sentimento, mas atuando. E isso faz com que a constituição de Zacarias se mostre muito mais legal e funcional do que Maria. Não tinha conhecimento, mas tinha algo que ia além. Ela entendia Deus. Ela tinha essa lógica de Deus. Zacarias não tinha. Zacarias estava acostumado a trabalhar. E o que produziu nele, não é? Diga, Cris. Mas eu não acho que a música, né, o poema de Zacarias seja de todo só legalista, né? Porque ele comunica verdades que, de novo, a gente vê em vários salmos, em várias coisas, e até o final do poema é bem bonito, né? Sim. Ele fala da misericórdia de Deus e tudo, e eu acho que é importante lembrar que ele foi cheio do Espírito Santo. Ele fala isso, cheio do Espírito Santo. Então, acho que ele revela um outro lado, né, do que esse relacionamento. E eu acho que ele revela bastante a aliança da nação, né? Da nação de Deus. De ser, né, de ser povo de Deus, e que talvez Lucas vai expandir para ser tipo o povo de Deus, mas não é só de Deus, tem esse relacionamento com Maria, com os salmos, né? Então acho que são pequenos spoilers. Sim. Eu vou ler aqui os pontos que eu marquei. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Quer dizer, aqui já está claramente falando sobre a lei, sobre aquele povo, sobre o judaísmo. É concentrado naquele povo. Só que Maria começa como: a minha alma agradece ao Senhor. Depois ele continua aqui. Porque ele visitou e libertou o seu povo. A liberdade para o judeu é extremamente forte.
a ideia de que Deus visitou e libertou, libertou do Egito, da Babilônia, da Assíria, quer dizer, o conceito de liberdade é extremamente importante para o judeu. Só que enquanto Maria está dizendo o quê? O meu espírito exalta e grita, no caso, quanto a Deus. E aí ele diz: e nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência do seu servo Davi. Está voltando novamente para a questão do judaísmo em Davi. Por mais que a gente saiba que a questão aqui de Davi está sendo colocada no sentido de José, fazer toda uma amarração com a profecia. E aí ele continua: assim como tem anunciado por meio dos seus santos profetas desde os tempos antigos. Quer dizer, ele volta para os profetas para nos livrar, livramento de novo, dos nossos inimigos. Isso aqui é bem mentalidade do Velho Testamento. E da mão de todos os que nos odeiam. Isso aqui, quando você fala isso aqui, o verso 71, eu acho que para a crise vai fazer um efeito muito grande, pensando que é morar em Israel. Que Deus nos livra dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Como é, né? Tá aí, vivenciar esse tipo de coisa. Completamente diferenciado. Então ele está falando sobre essa lógica do velho. E ele continua: para ser misericordioso com nossos pais. Novamente, é toda essa cultura do Velho Testamento, de honrar a santa aliança e o juramento que fez a Abraão, nosso pai. Quer dizer, isso aqui é super Velho Testamento. E ele continua. Cadê? Ele, no caso, e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertando das mãos do nosso inimigo, a gente pudesse cultuar a Deus sem medo. Então ele fala dessa coisa do pós-exílio. E aí ele diz uma das partes que eu acho mais interessante: em santidade e justiça, em sua presença, todos os dias da sua vida. É a formação da ideia da tenda do encontro, lá em Moisés. E isso é muito interessante. Só que do 76 para baixo, aí já cai na parte da profecia de maneira mais clara. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão dos seus pecados, graça à profunda misericórdia do nosso Deus, pelo qual a aurora está no alto, para iluminar aqueles que estão nas trevas e nas sombras. Então, assim, para mim, o texto de Zacarias é extremamente religioso, não no sentido ruim, mas o fato é a maneira que ele encara a coisa é extremamente do campo da lei. Já Maria, a minha alma engrandece, meu espírito exulta, porque deu atenção à sua serva, Deus escolhe ela, quer dizer, ela vai construindo muito de intimidade. É claro que existe um momento que ela fala sobre a retribuição, mas no ponto central, ela está muito bem. E como é para vocês, como mulheres, pensar isso? Quer comentar, Cris? Na verdade, acho que esse é um ponto que o Velho Testamento faz também, né? Por quase todas os poemas, né? Que são narrações que são faladas por mulheres,
esquemas, sabe? De misericórdia, graça, e o favor, né? Essa foi a base que ela sabe. Então, realmente, eu acho que é bonito como a Bíblia complementa, né, esse lado mais masculino, que é a força. Eu acho que é isso que está acontecendo o projeto da Isabel né? Só da força e o lado de Maria já muito mais, né, da intimidade essa formação de violência. Sim. Mas é interessante como as culturas, Sim. Para mim, Maria e Isabel, elas passam, no caso, todos esses profetas e tal, pela intimidade. Já passo a palavra, Camila. No sentido de que muita teologia pode se tornar um problema. De você engessar o Espírito Santo. Elas não tinham essa forma de engessar. E isso, para mim, se reflete muito no texto sobre como cada um agradece. Diga lá, Camila. Sim. E é nesse aspecto que a gente começa a responder aquela pergunta que eu fiz lá no começo. Sobre a feminilidade. A feminilidade de Maria faz com que ela se enderece a Deus. E ela honra a Deus. Tanto é que ela fala, eu exalto, eu agradeço, eu quero. Já no caso de Zacarias, é um cara que ele tá ali para seguir as normas. E ele vai lá para cumprir as normas. E ele quer agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito. Diga, Dani. Sim. Sim, você tem razão. Mas sabe, para mim o segredo de Maria é a intimidade. Enquanto o segredo de Zacarias é ter uma teologia muito bem estruturada.
Que pensa, ele tá falando isso para Deus. Ele não tá falando para qualquer pessoa, ele não tá falando... Ele não tá escrevendo uma carta que vai chegar pro imperador. Ele se coloca. E ele fala muito pai, ele fala aliança, fala sobre Davi. Ele quer atravessar. Ele quer ir além. Só que, para mim, Maria, ela conhece, enquanto Zacarias ouviu falar. Não quer dizer que ele seja um ultralegalista, um bunda mole, que nada faz efeito. Mas é um cara que já foi moldado pelo tempo e que tem a sua estrutura mais sólida. Tanto aqui embaixo ele profetiza sobre a vida de João Batista. A questão dele fazer os pactos e as direções dele. Mas assim, pensar no conceito da feminilidade. Feminilidade é uma relação de conexão. Enquanto da masculinidade é proezas e construções. Então sim, a gente tem uma faceta diferente entre homens e mulheres. Mas eu acho bonito porque ele está exaltando Maria. Colocando ela diante de uma posição nova. Estão entendendo? Então, assim, para mim, não quer dizer que Zacarias seja um legalista. Eu só acho que ele tinha muitos livros. Em algum momento ele decidiu a ler e perdeu a empolgação. É um mistério. O mistério de fazer a vida dar certo. Maria fez o jeito dela. E a gente é convidado a fazer o nosso jeito. E se a coisa estiver apertada, você sempre pode contar com Deus. Então, sabe, eu não vou me esticar muito, porque eu realmente estou cansado. Mas eu quero colocar isso para vocês. A resposta da feminilidade da Maria está no relacionamento que ela tem com Deus. Né? E naquilo que ela constrói com Deus. E não aquilo que ela está esperando que seja construído. Para mim, Zacarias é um bom exemplo de um teólogo. Mas Maria está em outra instância. E que instâncias são essas e como elas funcionam. Então, para mim, o segredo é a intimidade. É a intimidade. A intimidade que muda tudo e que faz tudo ser diferente. As coisas avançam de maneira completamente distinta. Essa é a base da feminilidade dela. É reconhecer quem Cristo é. E quanto era necessário que estivessem juntos. Então, Maria tem uma intimidade. Ela quer estar com Deus. Ela quer estar com Cristo. Ela quer fazer isso. Ela não está pedindo só, eu quero fazer tal coisa, quero ser o piloto. Ela quer tudo e nada ao mesmo tempo. Diga, Cris. O homem precisa se colocar numa posição feminina para ter intimidade? Tipo, como que funciona isso? Como que a intimidade funciona? Não na posição feminina, mas por exemplo, a mulher para ter essa parte do poder, da força, assim, ela precisa ter ter um lado masculino, um pouco mais envolvido, a intimidade do homem é diferente. Tanto homens quanto mulheres têm um aparelho semelhante. Alguns funcionam melhor, outros funcionam pior. Não sei se responde. O quê?
gente faz isso quando eu... Claro. Mas ainda tem muita coisa pra gente pensar. Mas de maneira nenhuma eu estou criticando os teólogos. Eu só estou dizendo que Maria, ela consegue ir mais longe que o teólogo, porque ela se preocupa muito mais em conhecer a Deus, estar perto de Deus, amar a Deus. Enquanto muita gente está interessada em servir a Deus, em fazer aquilo que dá e aquilo que não dá. Então, se vocês querem ir além, se vocês querem começar a entender esse personagem chamado Maria, eu recomendo vocês lerem sobre ela. E é extremamente impactante, porque ela é uma pessoa que conhece a Deus. Então, assim, uma vez eu fui questionado por uma missionária, né? Quando ela disse, Deus é mais real para mim do que você. Como seria encontrar algo nesse sentido com Maria? Mas para mim, Maria é o espelhamento de uma verdade muito profunda, que é a verdade do relacionamento. A verdade da intimidade que se desenvolve e que se cria e que se manufatura. Então eu diria para vocês assim, a grande resposta dela está na intimidade. Mas não é qualquer tipo de intimidade. É aquilo que a gente chama de uma extimidade. Ela é íntima daquilo que ela não conhece. Ela se endereça àquilo que é diferente. E isso coloca ela numa posição bem distinta. Não porque ela é super madura, mas porque ela confia em Deus e ela tem essa esperança de que as coisas vão dar certo. E, ironicamente, elas dão, não é? Mas, como eu falei, eu tô bem cansado. E amanhã eu tenho que levantar super cedo. Então eu vou pedir desculpa e licença a todas. Mas eu vou deixar por aqui. A gente vai retomar algumas coisas semana que vem, que eu vou estar melhorzinho. Né? Recomendo que vocês leiam o texto de novo. E procurem a intimidade. E tentem descrever Maria como mulher. Isso vai muito além do que a gente está acostumado. E isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida. Estar com Cristo, estar com Deus. E que isso faz toda a diferença. Então, coragem, gente. Coragem, porque eu tô fazendo a minha parte aqui e eu sei que vocês estão fazendo a de vocês aí. Então é isso, gente. Agradeço a presença de todo mundo. E eu vou deixando por aqui. Tá bom? Deus abençoe a todas e até semana que vem.